Olá, meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo ao qual eu dei o título de Espiritismo e a Trindade Cristã. Eu me interesso por esse tipo de assunto, fiz uma pesquisa a respeito desse assunto, é uma pesquisa bastante grande, aliás, gostei, tenho isso em texto, mas eu fiz um pequeno resumo hoje para fazer o vídeo de hoje, porque para a maioria dos cristãos, o Deus único é representado pela chamada Santíssima Trindade, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai é o Deus, Criador absoluto e único, governador supremo, protetor extremado, é a primeira pessoa da chamada Santíssima Trindade. O Filho Jesus, o Cristo, o Messias, é a figura central do cristianismo, a encarnação do próprio Deus e, ao mesmo tempo, o Filho unigênito de Deus, enviado à Terra para salvar a humanidade. E o Espírito Santo é a presença de Deus na forma humana, o próprio Jesus, é o próprio Deus encarnado, parte da Santíssima Trindade. Então Jesus seria o próprio Deus encarnado, parte da Santíssima Trindade. A consumação do dogma irrevelado, contra o qual não se admite argumento dos adeptos cristãos, os católicos especialmente, pois um dogma teológico é o ponto fundamental indiscutível de uma crença, e esse é um dogma fundamental do catolicismo romano. Então, sob a ótica espírita, por outro lado, o dogma sucumbe a uma análise lógica, pois cabe ao Espiritismo, o paráclito defensor da verdade, eliminar esse véu, eliminar esse dogma, até porque nós devemos considerar que muitos espíritas vieram do catolicismo romano, do protestantismo e de outras crenças, inclusive não cristãs. E para o cristão espírita, Deus não é uma pessoa, porque a Santíssima Trindade é feita de 3 pessoas, né? Deus não é uma pessoa e nem um espírito. Ele não foi criado, ele é incriado. Deus é o princípio de tudo, é a causa de todas as coisas. Pessoa é a consequência que tem na vontade divina a sua causa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta à primeira pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos, lá em O Livro dos Espíritos. Deus é o Pai Criador, o doador, o mantenedor da vida. Esse é Deus. Jesus, o Cristo, este sim, é pessoa. Foi pessoa entre nós, encarnado entre nós. O Filho, nem unigênito e nem primogênito. Apenas um dos incontáveis filhos de Deus, um espírito de rara magnitude, encarnado como homem. Porém, como se lê lá em A Gênese, na literatura espírita codificada por Allan Kardec, sem nada prejugar naturalmente quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não faz parte daquela obra, considerando-o apenas um espírito superior. Não podemos deixar, entretanto, de reconhecê-lo como um espírito das ordens mais elevadas e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre entre nós para nos auxiliar na nossa evolução e no nosso progresso. O Espírito Santo também não é pessoa e nem é Deus. É o estado de espírito do Cristo, em quem o amor se manifesta pleno. Jesus, um espírito superior, também filho de Deus, irmão maior de todos nós, manifesta o próprio Deus em seus desígnios para o supremo bem. Então o Espírito Santo é o espírito do qual estava imbuído Jesus por estar em Deus. Deus está em todos nós. E quando nós estamos em Deus, estamos possuídos do Espírito Santo. Jesus estava possuído do Espírito Santo porque estava em Deus. Em A Gênese se vê a afirmação dos Espíritos de que, pelos imensos resultados, no plural, que produziu Jesus à sua encarnação neste mundo, ou na sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Nós sabemos que o espírito da primeira escala, na escala espírita, os espíritos puros, conhecem a face de Deus e cumprem a sua vontade. Jesus, um Cristo. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais,
Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Jesus não era passível de nenhuma fraqueza própria de nós os humanos daquela época e dos dias de hoje. A sua superioridade com relação aos homens, ela não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte quintessenciada dos fluidos terrestres, porque nós aprendemos na literatura espírita que quanto mais elevado é o espírito, no caso de Jesus, um espírito puro, retira do planeta no qual vai encarnar o quanto um fluídico mais apropriado à sua condição espiritual. E Jesus, então, reproduziu o seu corpo perispiritual, porque ele teve que fazer uma involução para poder reencarnar ou encarnar entre nós, da mais pura quintessência fluídica da Terra, inclusive na formação do seu corpo também, aliada à sua genética. Então, sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis à condução do mesmo. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só de maneira permanente, mas de maneira com excepcional profundidade, excepcional penetração e muito superior ao que de ordinário acontece com os homens, por mais evoluído que eles sejam entre nós. Então, o mesmo havia de se dar nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. As qualidades desses fluidos lhe eram conferidas, ou lhe conferia, melhor colocando, imensa força magnética secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Jesus só fazia o bem, né? Então, pelo Espiritismo, o Paráclito da Verdade, repito, o dogma teológico sucumbe e o mistério se desfaz, o dogma derrete. Jesus era o médium do amor, sob as bênçãos de Deus, o amor absoluto. Deus, o amor absoluto, unidade na obra de libertação para o esclarecimento da humanidade. Então, se a gente for procurar na literatura espírita, uma vez mais lá na Gênese, nós vemos lá uma pergunta assim: agiria como médium nas poderosas, nas curas poderosas que operava? Agiria Jesus como médium? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? E a resposta é bem objetiva e única: não. Jesus não era médium de ninguém, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de qual se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, não precisava, pois que era Ele próprio quem assistia os outros. Agia por si, Jesus agia por si, e em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, guardadas as proporções naturalmente, alguns médiuns encarnados entre nós. Que espírito, aliás, vamos perguntar, né? Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia Jesus, esse só de Deus lhe poderia vir. E tem a definição de um espírito que diz que Jesus era o médium de Deus. E Jesus era e é o médium do amor. Comente aí o nosso vídeo com seus... aqui, comente aqui o nosso vídeo, se você quiser comentar, claro, né? Mas uma coisa eu sempre peço e repito: compartilhe com seus amigos espíritas, para que eles possam tomar também interesse e conhecimento dessas coisas que tão bem aborda a literatura espírita pelos espíritos enviados de Deus, através de médios cujo conteúdo anímico também permite que isso ocorra, né? E vamos adiante.